Para a gente definir, para quem está em casa, que está chegando agora, assim, traumatismo craniano é... Trauma craniano é toda situação que a gente envolve alguma transferência de energia para a estrutura da cabeça. E, de acordo com a intensidade, com a gravidade disso, a gente tem que ter alguns critérios para orientar e poder fazer a assistência melhor do paciente possível. Então, na dúvida, doutor, caiu e se for uma queda relativamente preocupante, não passou lá um gelinho frio na cabeça, etc., deixou sentadinho, descansando, passou, tudo bem, continua a vida. Ou seja, na melhor da hipótese, leva no hospital, numa unidade de pronto-socorro, pronto-atendimento, para ver essa situação, doutor. Exato. Principalmente os médicos do pronto-socorro têm, baseado em critérios muito técnicos, a capacidade para identificar critérios de alarme, ou seja, eles têm as condições plenas de fazer essa identificação e, em algumas situações, essa questão principalmente dos sintomas associados após o trauma, é aí que ele vai falar, olha, esse paciente tem que tomar cuidado, vamos deixar ele aqui dentro, vamos observar, vamos fazer algum exame complementar para poder não desassistir o paciente. Porque alguns acidentes podem até sangrar a parte externa, porque arranhou o cérebro, o couro cabeludo, etc., mas alguns acidentes podem sangrar internamente, doutor. Sangrar internamente. Aí que a coisa... Aí o grande problema aparece, principalmente nas áreas mais sensíveis da cabeça. O osso ele não tem a mesma dimensão de tamanho em todos os lugares da cabeça. Existem alguns pontos que são bem mais delicados. Então a região sobre as têmporas, né, chama têmpora, porque é onde a gente vê o tempo passar para as pessoas, onde a região em volta acima e atrás das orelhas, o osso é muito sensível. Então, traumas nessa região sempre são aqueles primeiros que você tem que tomar algum cuidado com fraturas e hemorragias tardias, com certeza. E uma pessoa que já teve uma queda, etc., uma criança, um adolescente, então evitar as futuras, doutor. Não, porque já caiu uma vez, não aconteceu nada, então caiu de novo, não aconteceu. Ou seja, essa repetição pode levar a longo prazo situações assim complexas lá na frente e grandes sequelas, doutor. Sim, com certeza. Principalmente na repetição dos traumas e na intensidade deles. Com certeza isso é verdade. Doutor, perguntas estão chegando aqui também com muito carinho, né? Maravilha. Então, a nossa amiga Gabriela Siqueira, de Curitiba, Paraná. Bom dia, Gabriela, que Deus te abençoe. Que bom que você está conosco acompanhando, representando Curitiba aqui no Saúde e Fé. É possível ter sintomas 3 meses depois de sofrer um trauma? Pergunta a queridíssima Gabriela, doutor. Pergunta muito interessante da Gabriela. Como eu disse anteriormente, as questões dos traumas cranianos, a gente tem que identificar alguns fatores de risco tardios que possam aparecer. Dificuldade de movimento, dificuldade para enxergar, dificuldade para falar, convulsões ou dor de cabeça, são sintomas, dor de cabeça sem melhora, são alguns sintomas que sim, podem aparecer tardiamente, tão longe quanto este coágulo leva para fazer o seu crescimento. Então essa é uma situação que no crescimento, ou seja, não num sangramento de grande importância, de grande volume ou tamanho, esses traumatismos tendem a aparecer tardiamente ao trauma. Aqui ela bateu uma questão do intervalo de 3 meses, mas normalmente em até 60 dias, se for para ter algum sintoma, já aparece. Então, tão longe quanto 3 meses, talvez seria interessante investigar se mais nada não aconteceu neste período pós esse traumatismo, que ele pode não estar relacionado. O doutor Guilherme, por exemplo, a pessoa que teve uma queda, etc., ela pode desenvolver futuramente assim, situações de convulsão, epilepsia, por causa dessa queda? Sim, com certeza. Isso é muito verdade, principalmente nos traumas de grande impacto com lesão cerebral. Ou seja, contusões, hematomas, formação de áreas de lesão por transferência de impacto da cabeça, mesmo sem a formação de hematomas, podem gerar áreas na cabeça que vão fazer pequenas cicatrizes. E essas áreas podem fazer com que o tecido cerebral, naquele ponto, gere atividade irritativa cerebral. E isso nada mais é do que a convulsão. Essa pergunta, doutora, assim, é um medo, uma preocupação, e deve ser mesmo de tantas mães, enfim. É a Érica Vasconcelos, de Jundiaí, São Paulo. Bom dia, Érica, que bom que você está conosco e fez essa pergunta. Aliás, toda pergunta aqui é muito importante e toda pergunta é bem-vinda, viu? As quedas dos bebês que estão aprendendo a andar têm risco de trauma na cabeça? Ou aqueles assim de colo, doutor, assim, vamos um pouquinho mais cedo ainda. Aqueles de colo, cai a criança, a mãe está lá preparando, etc. Meu Deus, descuidou, caiu. E aí? Érica, fantástica pergunta. Eu tive o desprazer de presenciar e fazer o atendimento do meu filho numa situação dessa, que ele caiu do meu braço.